Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Eduardo Ramos e hoje eu venho aqui falar com vocês sobre o Nômade. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí as pessoas que me antecederam, Jefferson. Quero agradecer aí o pessoal da HashiCorp pela oportunidade de falar um pouquinho do Nômade aqui. Eu vou trazer um exemplo bem simples, até para quem não... Desculpa. Para quem não tem muita intimidade com o Nômade, já começar a dar ali os primeiros passos. Eu acho que vai ser uma apresentação interessante nesse aspecto. Agradecer, então, o pessoal da Linux Tips, tá? Na figura do Jefferson aí, um forte abraço. Luiz Aoki, um grande amigo, um cara sensacional. E a HashiCorp pela oportunidade de abrir esse espaço para mim, para falar um pouco dessa incrível ferramenta que, assim, tem me ajudado bastante no dia a dia. Então, como nomadificar, eu criei assim, meio que um neologismo, né? uma palavra diferente para poder explicar como transformar aqueles arquivos Docker Compose YAML, para um formato de job spec do Nômade, tá? Que o Nômade usa para subir os seus jobs. Tá? Então, vamos lá. Nosso objetivo é fazer uma transcrição do YAML para formato HCL usando o Nômade. Bom, eu sou esse cara aí, analista DevOps, e os meus contatos seguem abaixo, tá? Trabalho com Linux há mais de 20 anos, gosto muito desse mundo software livre, onde a gente tem assim, liberdade para realmente utilizar e ficar à vontade em aprender, e a comunidade realmente é muito unida. E são longos anos de muita paixão aí pelo que eu faço. Bom, introdução. Eu vou fazer uma introdução ao Nômade para aqueles que ainda não têm um conhecimento e para que essa ferramenta, pode utilizar, ser útil no nosso dia a dia. Tá? Então, o Nômade, lá segundo a Cloud Native Foundation, a CNCF, ela deixa claro que é uma ferramenta de fácil utilização, flexível, e ela é uma ferramenta performática ali para orquestrar workloads, sejam eles containerizados ou não containerizados. Como assim? Diferente do nosso amigo Kubernetes, que é específico até então, específico para container, o Nômade, ele não só faz a orquestração de containers, Docker ali, Podman, LXC, ele também dá conta de orquestrar arquivos executáveis, arquivos jar, tá? Ele também pode servir como um cron, enfim, ele tem grandes utilidades além da orquestração de container por si só, tá? Ele possui recursos nativos de integração ali com o Consul e com o Vault para segredos e senhas, e o Consul ali para o serviço de redes, Service Discovery, Service Mesh, enfim. E como que o Nômade ele trabalha, né? Ele usa ali um protocolo COSIP, tá? Para conversar com os servidores, conversarem com os clientes. Nessa pequena demonstração, nesse pequeno desenho dessa topologia, existem dois clusters na região A, um na região A e um na região B, onde eles se comunicam pelo protocolo COSIP, né? Via RPC. E aí o exemplo de uma cloud na nuvem, AWS, e uma cloud provider self-hosted, né? Ali num data center local privado. No primeiro, na região A, há dois clientes. O Nômade trabalha bem com de 3 a 5, tá? Servidores managers, até para poder facilitar ali a eleição do líder pelo protocolo Raft. São dois clientes nesse exemplo aí,
onde eles estão configurados com os plugins para criar containers, alocações, né? Alocações faz um paralelo ali com os pods ali do Kubernetes. São alocações Docker, Java e executáveis, e até uma máquina virtual QEMU, que a gente pode ver ali acima. No canto direito abaixo, ele também tem um client ali que pode subir alocações Docker, Java e container Podman também. Então, ele é bem versátil nesse sentido. E a interação com a aplicação Nomad, ela pode ser feita via linha de comando ou pela interface UI, pela interface de usuário ali, né? O time de operação tem essa facilidade. Bom, o Nomad, ele se conecta e ele está dentro da stack HashiCorp, né? A HashStack, o Terraform para provisionamento, o Vault para segredos e senhas, o Consul para rede e o Nomad para fazer aí a criação da nossa orquestração dos nossos containers, tá? Então, ele se conecta bem com todas essas ferramentas. Já avançando um pouco, eu vou falar sobre como que é a anatomia básica de um job no Nomad. Tá? Então, ele utiliza como linguagem o HCL, o HashiCorp Configuration Language, tá? Uma linguagem ali meio JSON com YAML, algo nesse sentido, mas ela visa ser uma linguagem de alto nível, né? de fácil compreensão, até para pessoas que não são tão técnicas assim, podem bater o olho naquele arquivo e vir que ele se propõe a disponibilizar uma aplicação, e você pode perceber ali vários aspectos, como rede, montagem de volumes, enfim. Seguiremos. Num job, nós podemos ter alguns tipos de serviço, tá? Tipos de jobs, né, na realidade. Do tipo service, né, ele vai rodar nas alocações como serviço. Eu tenho do tipo batch, que ele pode... um job pode nascer e morrer no mesmo instante. Ele executou o que tinha que executar, ele morreu, né, a partir da tabela de cron. Posso ter um batch agendado, inclusive. Nesse exemplo, ele é um batch parametrizado. Ele executa os seus parâmetros e faz o que tem que fazer e morre. O batch também ele pode ser, como eu disse, periódico, né? Ele pode usar a tabela do cron ali. Se você sabe cron de Linux, você vai tranquilamente se dar bem com essa etapa. Ele pode ser do tipo system. Do tipo system roda em todas as máquinas. E o objetivo do tipo system, basicamente, é fazer com que sistemas de observabilidade fiquem disponíveis ali para coleta de métricas ali pelo Prometheus, enfim, para geração, eventualmente, de gráficos pelo Grafana. O batch também... Aí, bom, partindo aqui, avançando, podem existir aqueles tipos de jobs, né? Aqui eu avanço um pouco mais para a segunda etapa de stanza, que é o stanza de grupo. Eu posso ter, nesse exemplo, um grupo chamado cache, onde eu posso ter 3 containers do Redis, por exemplo. O network, esse stanza, esse bloco network, ele roda no modo bridge. Eu posso ter o modo bridge, mas eu preciso ter o plugin do CNI instalado, tá? E também pode rodar o network no modo host, beleza? O port Redis, tá? Que ele define uma porta, e eu vou avançar um pouco, porque eu vou falar isso lá na frente. Dentro do grupo, ele tem as suas várias tasks. Então, o grupo está ali mais como gênero, e as tasks estão como ali, são as espécies desse grupo, tá? Então, eu posso ter, falando sobre mais ou menos como uma hierarquia, tá? Desculpa.
eu tenho um grupo cache, eu posso ter várias tasks dentro desse grupo. Então, eu posso ter tasks que iniciam antes das outras, que é esse exemplo aí, uma task init. Tá? Ele tem um ciclo de vida de pré-start, ou seja, esse cara ele vai iniciar antes do Redis. Por vezes eu preciso, por exemplo, preparar o ambiente ou criar uma pasta, setar uma permissão. Então, essa task pré-start ela pode vir a ser útil nesse sentido. Iniciar primeiro a preparação para o task seguinte não ter problema, nenhum tipo aí de problema de permissão, que seja. Só um exemplo. Tá? E essas tasks também elas podem rodar como um sidecar, ali juntas umas com as outras. Bom, para rodar a task, um job no Nomad é criar o arquivo, né, criar o artefato ali HCL e rodar ele com o Nomad Run. Eu vou mostrar aqui. Nesse caso, anteriormente, no grupo, tínhamos 3 accounts, ou seja, subiriam 3 containers, e nesse exemplo aqui, foi só para dar uma ilustrada, ele subiu 3 alocações. Bom, só recapitulando aqui, então, o time de operação pode fazer a interação via linha de comando, via UI, com os servidores, que os servidores se comunicam ali com os clientes a partir do protocolo GoZip, né? E dessa forma a gente consegue trabalhar e interagir com o cluster. Bom, o princípio é simplicidade, tá? De instalação, manutenção. O Nomad é um binário apenas, um binário Go. É muito tranquilo de administrar. Então, quer atualizar a versão do Nomad, é baixar esse binário, stop, start, pronto, já está com a próxima versão no ar e atualizada. É simples de verdade. Assim como todas as ferramentas da HashiCorp. Flexibilidade, eu posso ter múltiplos ambientes, vários tipos de workload, como eu falei, não só containers, mas arquivos executáveis, enfim, binários. Posso trabalhar com o Nomad como um cron, enfim, tem muitas utilidades. Bom, ok, eu falo também um pouquinho quem tem filho pequeno aí, já usa o Roblox aqui. Meu filho tem 7 anos e está o tempo inteiro usando o Roblox. Eu já sei que ali por trás a gente tem uma infraestrutura com o Nomad ali. Então, essas são as empresas, uma amostragem das empresas que utilizam o Nomad. E aqui eu entro numa próxima etapa falando sobre a anatomia do job, né? E aí entramos no nosso objetivo, tá? Esse é um exemplo de Docker Compose, e o exemplo que eu trago é bem simples mesmo, e essa é a intenção, tá? Falar alguns aspectos desse arquivo aí. Ele traz algumas coisas interessantes. O nome da imagem, variável de ambiente, as suas portas, exposição dessa porta e os volumes, tá? São aspectos que a gente, quando começa a trabalhar com o Nomad, ainda fica ali um pouco meio na dúvida, mas a documentação é excelente. Eu vou trazer aqui um exemplo bem simples. Então, vamos falar do nome do job ali, a imagem do container, a variável de ambiente, as definições de portas, definição de volume. Bom, ele inicia na primeira linha com o nome do job, tá? Para fácil identificação dessa aplicação no nosso cluster, tá? Eu posso trabalhar com vários data centers, não são vários clusters, tá? Nesse exemplo eu tenho local um data center 1, que é um padrão, normalmente a gente local utiliza ali um data center, a identificação do data center, mas o cluster pode nascer com uma outra identificação. Como eu disse, o grupo é importante, porque dentro desse grupo ele está acima como um gênero database, e abaixo eu boto ali as espécies que estão dentro desse grupo, né? O grupo database, nesse caso, tem uma espécie chamada MySQL. Mas aqui eu vou desmembrar a explicação de cada etapa.
eu tenho um grupo database onde o network tem configurado ali uma porta chamada DB. Nessa porta tem o to, fazendo o acesso ali da porta 3306, que é a porta padrão de dentro do container. E a static, ela está para acesso externo. Se eu não coloco static nesse parâmetro, o Nomad automaticamente ele cria uma porta ali aleatória dentro do seu range para exposição e acesso desse serviço. Mas eu coloquei static para poder ficar pindada. É como se fosse aquele menos P lá do Docker Run, então, menos P 3306, 2.3306. Ela fica exposta para o mundo externo. O nome da task, né? Ali, MySQL. Agora, essas variáveis de ambiente, aqui eu estou usando apenas para, e deixa esse disclaimer, que é para apenas questões didáticas, tá? Não é aconselhável a gente colocar dessa forma. Para isso, a gente pode utilizar o Vault, pode utilizar ali o Consul, ou até mesmo o Nomad para poder armazenar esses valores de usuários e senhas, tá? Mas aqui é só uma explicação pedagógica para a gente poder avançar, tá? Eu posso usar vários tipos de drivers, tá? Nesse caso, estou usando um driver padrão, plugin do Docker para subir essa aplicação. Mas configurado, eu posso ter o plugin ali do Podman e subir essa aplicação apenas indicando ali que o driver é o Podman, tá? Para quem usa Red Hat, ali, CentOS, enfim, dá para instalar isso dá para instalar o Podman, obviamente, em outras distribuições, mas também há a possibilidade de utilização do Podman. A parte de config, essa parte do config, ele vai utilizar ali como o driver Docker, né, vai usar uma imagem padrão lá do Docker Hub, do Docker Hub, do MySQL 5.7, tá? Na porta DB, que nós indicamos lá acima no Stanza Network. Tá? E partindo para o próximo tema, que eu ia falar sobre volumes. Nesse caso aqui, o volume ele está configurado a exemplo do volume bind lá do Docker. Tá? Então, eu estou indicando o volume fora do container, o pt MySQL Data, e esse vai estar disponível dentro do varlib MySQL dentro do container. O próximo stanza é o stanza de recursos, onde eu faço ali uma espécie de QoS ali, né? Eu faço uma limitação do tempo de CPU e de uso de memória. Esse uso de memória aqui é importante salientar, que ele é definida em MB-bytes, tá? Então, são 256 MB e 20% ali do uso de tempo de CPU. Aqui no service, um detalhe interessante, eu estou usando aqui no service o nome MySQL, né? Ali no service, eu estou usando um service discovery padrão do Nomad, tá? Perceba na linha 33 que eu tenho um provider Nomad. Eu posso ter o provider Consul. Ele vai colocar ali esse serviço, como eles se comunicam de forma nativa, o Consul com o Nomad, ele vai registrar o nome desse serviço diretamente no Consul, tá? Indicando ali a porta e executando também um health check, né, em intervalos ali de 3 segundos. Isso também é bastante interessante. Por que o provider Nomad e não o Consul? O que eu estou usando aqui é um recurso nativo que saiu a partir da versão 1.5 do Nomad. Já não há aquela dependência. Eu posso ter, mas não há aquela dependência forte do Consul para trabalhar junto com o Nomad. Eu posso ter apenas o Nomad e tudo bem, tá? Não preciso do Consul. Para questões um pouco mais complexas, assim, para fazer um registro de DNS no Consul, para usar um traffic, ele está guiando, aí a gente precisa
pelo menos integrar ele com o console, que acho que vale a pena, mas não é uma necessidade tão grande no momento, se você estiver usando ali para testar, enfim, dá para utilizar o provider Nomad na boa. Bom, essa seria uma estrutura básica do que a gente entende como um job no Nomad, já ali fazendo uma tradução, trazendo informações que foram utilizadas ali no Docker Compose, que são a porta, tá? Que são as variáveis de ambiente, a imagem do container ali abaixo, a parte de volumes também, tá? E aí, os recursos de CPU e nome de serviço, a gente pode complementar o job. A gente pode melhorar esse job com essas informações. Existem outros blocos que podem ser utilizados, mas eu me ative apenas a esses para trazer um pouco mais de simplicidade e trazer ali com o objetivo de fazer uma introdução para aqueles que realmente não entendem, não sabem para que o Nomad serve. Então, para nesse sentido que eu trouxe esse exemplo bem simples mesmo, tá? Foi realmente intencional. Então, o nosso job está completo, tá? Então, ele tem aqui toda essa estrutura de nome, grupo, porta, o nome da task, a variável de ambiente, o driver, como eu disse, pode ser o Docker ou Podman, eu tenho o nome da imagem, o nome do volume, os recursos, a limitação de recursos e o health check, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um exemplo, tá? Vou pegar esse mesmo exemplo e vou subir. E se vocês tiverem algumas perguntas, podem colocar aí no chat, que eu vou respondendo depois em seguida. Eu vou colocar minha tela aqui e vou fazer um exemplo bem rápido, tá? Sobre isso que a gente tratou agora. Beleza? Vamos lá. Eu estou abrindo aqui o meu arquivo, uma de HCL. Vocês estão vendo, tá dando para ver legal. Então, ele tem essa estrutura, né, como eu disse para vocês, o database, a porta DB, a 306 está exposta para fora, o MySQL, driver Docker, de volume e os recursos. Exatamente como eu comentei com vocês ali atrás. Vamos subir esse cara, Nomad Run MySQL.nomad HCL. Beleza? É assim que ele vai funcionar. Então, ele traz aqui o deployment em progresso. A gente precisa prestar atenção aqui no estado de saúde dele. Ele tem que se manter ali saudável, health igual a 1. Tá? Quando esse deployment terminar, essa informação ela precisa estar aqui na nossa tela. Tá? Eduardo, dá para a gente acompanhar no UI? Também dá. Olha, essa mesma progresso aqui, ó, já está health, tá vendo? Ficou health. Não sei se vocês estão vendo, mas ele já está health. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Tá. Beleza. Vamos lá. Ele já está health. Como é que eu sei? Nomad status. Status. Nomad status MySQL Server, tá? Isso aqui ele traz o status da nossa aplicação. Bom, eu vou fazer um acesso a essa locação, tá? Deixa eu só pegar aqui a nossa.
pegar aqui só o comando, só um instantinho. Aqui estamos dentro do container, tá? Estamos dentro desse banco de dados. Eu vou mostrar para vocês como ele ficou. Password. Aqui, ó, nosso banco de dados. Nosso banco de dados está no ar, funcionando perfeitamente, tá? Vou tentar até colocar algumas coisas aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Cat. Tem um exemplo aqui. Vou colocar um exemplo aqui. Certo? Beleza. Eu peguei uma tabela no exemplo ali disponibilizada até pela pessoal da Oracle. Eu vou novamente entrar no container. Vou acessar o banco que a gente criou aqui. Show Database. Está lá nosso banco chamado Classic Models. Use Models. Show Tables. Vamos fazer um select qualquer aqui. Select from employees. Beleza? Vou trazer aqui algumas pessoas. Bom, esse foi o nosso exemplo. O banco de dados funciona perfeitamente, tá? E mesmo que essa alocação, ela... Vou derrubar essa alocação, né? Nomad status. Mesmo que essa alocação ela seja derrubada, né? Ela vai se manter. Os dados serão mantidos ali persistentes, porque eu fiz essa programação, né? Então, para a gente poder terminar, eu vou derrubar ele aqui. Nomad stop word server. O banco já vai estar fora, não está mais funcionando. E vou fazer o run novamente. Tá? Então, ele vai se manter persistente. E esse é o objetivo, né? Acho que ele não tem a característica de ser volátil. Então, eu posso manter ali a nossa persistência dos nossos dados sem nenhum problema. Tá? Então, vou acessar novamente a nossa aplicação. E ela vai estar disponível aqui. Tá? SQL. Show. Tem que estar lá o nosso employee, Classic Models. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Eu acho que eu trouxe aqui um pouquinho do que é o HashiCorp. E eu fico à disposição de vocês ali nos meus contatos. Tá? Muito obrigado, HashiCorp. Muito obrigado a todos que estiveram aqui presentes nessa hora. É um tempo precioso de vocês. Eu fico muito grato. E é isso. Um abração a todos aí. Muito obrigado.